Apocalipse, capítulo 1. Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que, por meio dele, o seu servo João soubesse dessas coisas. João contou tudo o que viu, e aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus e da verdade revelada por Jesus Cristo. Feliz quem lê este livro, e felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Meus amigos, há uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. São dois verbos distintos. Escutar, você escuta, entra aqui, sai aqui, daqui a pouco você esquece, nem lembra mais. Ouvir é escutar, parar, refletir e pensar. Então, quando você lê em Apocalipse escrito: quem tem ouvidos, ouça, significa exatamente isso. Você ouvir, parar, refletir e pensar. Por isso que ele diz: felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro. Veja que felizes não serão apenas as pessoas que ouvem, que escutam essa mensagem e um passe de mágica ela se torna feliz. Não. Felizes são aqueles que ouvem e obedecem a esta palavra. Continuando, no versículo 4. Eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz lhes sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Veja, aquele que é, ele é. O Espírito Santo está aqui na terra por pouco tempo. Aproveite enquanto ele está aqui. Então, ele é. Ele era. Veja, Cristo, Jesus, ele era o quê? O Verbo. E o Verbo se fez carne. O que é o Verbo? Que haja luz e houve luz. Que haja o firmamento e houve o firmamento. Lembra disso lá em Gênesis? O Verbo indica ação. Então, enquanto Deus, Pai, determinou que haja luz, o Verbo de Deus, que era o Verbo, Jesus, ele botou a mão na massa e fez com que houvesse a luz. Então, Deus deu a ordem e Jesus foi o Verbo que deu ação à ordem de Deus na criação. Percebe? Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Quem vai vir? Quem vai arrebatar os seus escolhidos? Ele mesmo, Jesus. E ele continua, João, no versículo
5. Aquele que era e que há de vir da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados. Veja, essa palavra ela é tão rica que ela fala muitas coisas num versículo só. Ele é o primeiro filho. O que significa isso? Deus, ele tem filhos. E quando se fala em filhos, não se refere a seres humanos, tá? Porque nós somos filhos por causa de Jesus Cristo, pelo sacrifício que ele pagou na cruz. Então, através do sacrifício que Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário, ele deu a nós condições de nos tornarmos filhos de Deus. Não é automático, eu nasci, eu sou filho de Deus. Não. Quem nasceu é criatura de Deus. Existe uma diferença entre criatura e filho. Filho é aquele que é como pai, ele tem o mesmo DNA do pai. Então, para você se tornar filho, para eu me tornar filho de Deus, a gente primeiro precisa morrer e nascer novamente. O novo nascimento que Jesus falou para Nicodemos, vocês devem lembrar, quando Jesus virou para Nicodemos e disse: importa-vos, Nicodemos, que você venha nascer de novo, nascer da água e do Espírito, para, né? Importa nascer de novo para entrar no reino de Deus. Então, isso é uma coisa que só o Espírito Santo pode fazer. E para ele fazer isso, você precisa ter um arrependimento sincero e querer essa mudança. Enfim, eu não vou me estender muito para não deixar esse vídeo muito longo, mas é muito interessante. O primeiro filho, quando João fala aqui em primeiro filho, eu entendo da seguinte forma. Por exemplo, Miguel, o arcanjo, ele é um dos príncipes, um dos filhos de Deus, né? Lúcifer também foi um dos filhos de Deus. Ele foi, não é mais, porque ele se rebelou contra Deus. Então, Miguel, o único arcanjo que a Bíblia cita é Miguel. Então, eu entendo que só existe um arcanjo. O arcanjo Miguel é um dos filhos de Deus. Lúcifer foi, não é mais, um dos filhos de Deus. Mas Jesus, ele foi o primeiro, o primogênito, aquele que foi criado primeiro. O primogênito de Deus é Jesus Cristo, que veio ao mundo em forma humana para cumprir a lei de Moisés, e assim ele fez aquilo que nenhum outro conseguiu fazer, né? Nenhum conseguiu cumprir a lei, todos pecaram. Então Deus enviou o seu filho para cumprir a lei e ser morto na cruz do Calvário, como cordeiro era sacrificado no templo para a remissão dos pecados das pessoas. Então, Deus enviou Jesus para que as pessoas não mais usassem animais para sacrificar no templo para pedir perdão. O sacrifício foi feito de forma definitiva e para sempre, para todo aquele que nele crê possa ser salvo e perdoado. Então, Deus enviou o seu filho para ser sacrificado naquela cruz. Ele tinha que passar por aquele sofrimento para que eu e você tivéssemos a oportunidade de termos a salvação e de nos tornarmos como filho de Deus. Porque aquela cruz não era para ele. Ele é santo. Ele não pecou em nenhum momento na trajetória da vida dele que ele viveu aqui. Ele não pecou. Mas ele foi levado àquela cruz de forma injusta para morrer pelo meu pecado e pelo seu. Aquela cruz era para mim, era para você e não para ele. Então aqui ele diz:
Ele nos ama, o versículo 5 ainda, e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados. Ou seja, ele não era obrigado a fazer aquilo. Ele não era obrigado. Ele teve que pagar um alto preço, e esse alto preço não se refere somente à dor física que ele sentiu, mas à dor na alma, com a separação de Deus. Ele nunca havia se separado de Deus antes. Mas naquele momento em que o pecado do mundo inteiro estava sobre ele, o pecado de todos aqueles que vieram antes dele, aqueles que viviam naquela época e aqueles que ainda iriam vir, como eu, como você, ele morreu pelos nossos pecados, pelo pecado de toda a humanidade, daqueles que vieram, que existiam e aqueles que ainda iriam vir. Então veja, o pecado de toda a humanidade sobre ele foi como se fosse uma nuvem negra sobre ele, que encobriu Jesus, e Deus não conseguiu nem olhar mais para ele, porque Deus, ele é santo e ele não é cúmplice do pecado. Então, quando Jesus estava coberto do pecado do mundo inteiro sobre ele, Deus não conseguiu nem olhar mais para ele e teve que ser obrigado a virar o rosto. Foi exatamente nesse momento em que Jesus na cruz clamou: Senhor, Senhor, Deus meu, por que me abandonaste? Ele sentiu a dor da separação ali naquele momento. Essa foi a maior dor que Jesus sofreu naquele instante. Não foi os pulmões dele sendo comprimido pela posição que ele se encontrava na cruz e, e, e tirando a respiração dele aos poucos. Não foi as costelas quebradas, a carne rasgada pelo chicote, pelo sangue que ele perdeu. Não foi essa dor que fez ele sentir aquela agonia quando ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Foi a dor da separação. E ele sabia que isso ia acontecer. E ele chorou sangue antes, no jardim do Getsemane, antes de ir pro ser traído por Judas e apanhado lá no jardim do Getsemane com os soldados do templo. Ele sabia que esse momento ia chegar e ele estava em aflição ali. Mas ele escolheu seguir em frente. Por quê? Por amor. Porque ele nos ama. E aqui, João não fala, ele nos amou. Ele fala, ele nos ama, ele, no presente. Ou seja, ainda hoje, ele está intercedendo por nós porque ele nos ama. E ele está buscando a mim, a você. O desejo dele é que todos nós sejamos salvos, mas por conta da desobediência, por conta da falta de ouvir, as pessoas hoje em dia não querem ouvir mais, elas querem show gospel, elas querem entrar numa igreja que seja como uma discoteca, né? Que toque música, que emocione ela, que emocione o coração dela. As pessoas hoje em dia querem emoções. Todo mundo hoje em dia está sendo igual ao animal. O animal, qual a diferença entre o animal e o ser humano? O animal possui alma, mas ele não possui espírito. Nós temos espírito, a capacidade de pensar, de raciocinar, mas as pessoas hoje em dia não querem mais pensar, não querem mais raciocinar, elas querem só viver de emoções, de sentimentos, de instinto, de impulso. As pessoas estão impulsivas hoje em dia porque não querem mais ouvir, não querem mais ler, não querem estudar. Elas querem tudo pronto. Infelizmente, por conta disso, nem todos se salvarão, infelizmente. E continuando aqui no versículo 6, ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dados a glória e o poder para todos sempre. Amém. Aleluia. Veja que aqui ele fala, ele fez de nós um reino de sacerdotes. Por quê? Porque eu e você, nós temos a oportunidade
de interceder por alguém, de orar por alguém. Isso é um sacerdote que só o sacerdote podia fazer isso. Mas por que nós temos essa oportunidade? Porque Jesus fez de nós um reino de sacerdote. Ele nos deu poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, sem que nenhum dano nos fosse causado. Então, ele continua no versículo 7. Olhem, ele vem com as nuvens. Quem vem com as nuvens? Jesus Cristo, no arrebatamento. A vinda dele que está muito próxima. Todos o verão, até mesmo os que o atravessaram com a lança. Veja, até algum tempo atrás, eu atravessei ele com a lança. Eu atravessei Jesus com a lança. Aqui significa dizer o quê? Pessoas que pecaram, que viveram no pecado, que mentiram, que machucaram pessoas com palavras, enfim, uma série de coisas. Pessoas que viviam na desobediência. Mas, pela misericórdia dele, eu estou aqui. E você também pode. Basta querer. Então, todos o verão, até mesmo os que atravessaram ele com uma lança. Aqueles que hoje zombam de Jesus, da palavra de Deus, aqueles que escarnecem as Escrituras, que vivem na desobediência sabendo que aquilo que está fazendo é errado, aquilo que é... Porque, veja, por que é errado? Porque o pecado nos separa de Deus. Como assim? Deus é santo, eu acabei de falar. Se ele não conseguiu olhar para Jesus na cruz do Calvário, porque Jesus estava cheio do pecado da humanidade inteira sobre ele, imagina eu e você. Se Deus não poupou o filho dele da cruz, ele não vai poupar a mim nem você se a gente desobedecer a palavra dele. Porque a obediência significa o quê? Ele deu um caminho para a gente andar debaixo da proteção dele. Quando a gente se desvia desse caminho, a gente não está mais debaixo da proteção dele. E a culpa não é dele, é uma escolha nossa. Você que é pai, você que é mãe e orienta seu filho, não faça isso, não faça aquilo outro, não ande com más companhias. E ele anda com más companhias, ele faz aquilo que você já disse para ele não fazer, e ele sofre um revés por conta disso. A culpa é sua, por acaso? Não, você vai se entristecer, vai ficar chateado, né? Vai sofrer pelo seu filho, pela sua filha, mas a escolha foi dele, dela. Entenda? E aí, continuando, versículo 7, ele diz: olhem, ele vem com as nuvens, todos o verão, até mesmo os que atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Eu sou João, irmão de vocês, e, unido com Jesus, tomo parte com vocês no reino e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Então aqui a partir do versículo 10, e já está acabando, tá? Eu sei que de repente eu estou me estendendo, mas essa palavra vai abençoar muito a sua vida se você ouvir. Às vezes a gente tem tempo para fazer tantas coisas, mas quando chega o momento de ouvir a palavra de Deus, de refletir, de meditar sobre ela, a gente sente um incômodo para querer ir rápido e voltar aos nossos afazeres. Pois é o diabo que está importunando você aí para que você não tenha paciência, nem o desejo de querer continuar ouvindo
essa palavra. E em nome de Jesus eu uso o poder e a autoridade da unção que ele me deu e eu repreendo essa entidade que está aí tapando os seus ouvidos. E em nome de Jesus, que os seus ouvidos sejam abertos agora e que você possa ouvir e entender claramente o que vai vir agora pela frente. Bom, muitos, quando se fala em Jesus, vem o que na mente? Ah, aquele homem cabeludo, barbudo, não é assim? Pois é, talvez tenha sido essa a imagem dele mesmo, na figura humana, na forma humana, quando ele esteve aqui. Mas agora não é mais assim. Agora nós veremos como ele é de fato hoje e como nós também seremos quando tivermos os nossos corpos glorificados junto no mundo celestial, que é o mundo por vir. Então veja, o versículo 10. No dia do Senhor, aqui João vai dizer o que ele viu. No dia do Senhor fui dominado pelo Espírito de Deus e ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de uma trombeta, que me disse: escreva no livro o que você vai ver e mande esse livro às igrejas que estão nestas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então João diz: eu virei para ver quem falava comigo e vi 7 candelabros de ouro. No meio deles estava um ser parecido como um homem, vestindo uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã ou como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como fogo. Os seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha e depois polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Esse é Jesus hoje, tá? Atualmente. Esse é Jesus com o corpo glorificado e em forma sacerdotal, onde ele está intercedendo por cada um de nós até o dia da sua grande vinda. E nesse dia o Espírito Santo que aqui está na terra vai subir e a terra vai virar um caos. Se você acha que já está um caos agora, então imagina como vai ser a terra quando o Espírito Santo sair daqui. Porque no dia do arrebatamento, quando Jesus vier e ele ressuscitar primeiro os mortos em Cristo e depois os vivos serem arrebatados nas nuvens, o Espírito Santo vai subir junto. E aí, meu amigo, isso aqui vai virar um inferno de verdade. Se ainda não virou, é porque o Espírito Santo está aqui, usando homens, mulheres, para poder levar a palavra dele e impedir que o mal se alastre. Mas nesse dia, o mal realmente vai ter total domínio aqui na Terra e vai ser um caos. Então, aqueles que ficarem passarão pela grande tribulação. E aí vão ter que talvez pagar com a vida, serem decapitados, se insistirem em aceitar Jesus Cristo. Enfim. Continuando, versículo 16, João diz que na mão direita, ele, quem? Jesus, segurava 7 estrelas e da sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Quando eu o vi, caí aos seus pés como morto,
Porém, ele pôs a mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Aleluia. Portanto, escreva as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. O sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Até a próxima.